Olá, hoje estamos aqui para conversar sobre trabalho para Emile Durkheim. Emile Durkheim é um dos autores clássicos da sociologia, e a temática trabalho vai ser um tema recorrente entre os autores clássicos da sociologia, Tanto Emile Durkheim, quanto Max Weber, quanto Karl Marx, eles vão debruçar parte das suas teorias para pensar o mundo do trabalho dentro do contexto que eles estão inseridos ali. O Emile Durkheim, ele vai entender o trabalho como gerador de solidariedade social, como a gente tem aqui nesse primeiro tópico. Quando o Emile Durkheim ele vai fazer a sua investigação social, vocês até podem acompanhar na nossa outra aula de A Teoria Sociológica de Emile Durkheim, que você encontra aqui no canal. O Emile Durkheim ele vai entender a sociedade, que a sociedade ela funciona como um organismo vivo. Ou seja, para que a sociedade funcione perfeitamente, é necessário que os indivíduos ou as instituições sociais cumpram as suas funções dentro da estrutura social para que o todo social funcione perfeitamente. Então, pegando essa lógica de pensamento do Emile Durkheim, que é necessário ter uma coesão entre os indivíduos para que a sociedade funcione, o Emile Durkheim ele acredita que o trabalho ele é gerador de solidariedade social, ou seja, o trabalho ele pode ser uma ferramenta para gerar essa coesão social entre os indivíduos para que a sociedade funcione perfeitamente. Então, o trabalho para o Emile Durkheim era uma ferramenta onde poderia ser usada para gerar solidariedade social. Para o Emile Durkheim, quanto mais complexa a sociedade, maior vai ser a divisão social do trabalho. O que ele vai notar ali naquele processo da Revolução Industrial, que ele está presenciando ali, que quanto mais a gente vai evoluindo nas tecnologias, a gente vai atomizando as profissões ou se especializando nas profissões, mais a gente depende dos indivíduos e isso vai gerar mais solidariedade, Então, quanto mais complexa a sociedade, mais as pessoas vão depender uma das outras. Então, eu, por exemplo, para estar aqui dando essa aula hoje, eu precisei que alguém produzisse essa roupa para eu estar aqui, produzisse tênis, esses materiais para a gente fazer essa aula. Então, de uma certa forma, a gente, na sociedade moderna, a sociedade capitalista, a gente depende mais das funções dos outros indivíduos, E isso, segundo o Emile Durkheim, vai gerar mais solidariedade entre a gente. Segundo o Emile Durkheim, ele vai entender que as sociedades elas vão passar por dois tipos de solidariedades, Ele está vendo essa transição do sistema feudal para o sistema capitalista, E então, aqui a gente tem os dois tipos de solidariedades que são gerados nessa sociedade, segundo o Emile Durkheim. Primeiro, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Eu vou passar aqui primeiro as características da solidariedade mecânica. Segundo o Emile Durkheim, a solidariedade mecânica, esse tipo de solidariedade que vai ser gerada nas sociedades, vai ser gerada nas sociedades simples. O que seriam essas sociedades simples? As sociedades indígenas, por exemplo, Segundo o Emile Durkheim, nessas comunidades, é gerado um outro tipo de solidariedade. Por quê? Porque os indivíduos são muito semelhantes, Eles têm as mesmas crenças, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, Então, quando a gente nota numa cultura indígena, a ideia dessa cultura indígena é a manutenção dessa cultura, é você reproduzir os seus hábitos culturais. Então, todo mundo tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas crenças, Logo, os indivíduos são semelhantes. As funções são muito parecidas, são iguais ou são muito parecidas, porque, como eu disse, a ideia dessas culturas, principalmente as culturas indígenas, é a manutenção da sua cultura. Então, você não vai alterar uma dinâmica social ali dos indivíduos, sendo que você não vai estar reproduzindo a ideia daquela cultura, daquela comunidade. Sem divisão social do trabalho, como a gente viu, as funções dos indivíduos são semelhantes, são muito parecidas, então a gente não tem uma divisão social do trabalho, ou seja, não tem um indivíduo que ele vai ser especializado em fazer uma função específica dentro da comunidade que ele está inserida. Não, ali as pessoas, quase todas, fazem as mesmas funções, então a gente não tem a divisão, a especialização das funções dos indivíduos. O direito é repressivo, Por que o direito é repressivo? Como eu disse, a ideia dessas comunidades indígenas é que a gente reproduza a cultura, que ela se mantenha, tenha a manutenção da cultura e dos saberes desses povos. Então, quando alguém tem algum tipo de comportamento que foge
ao padrão dessa comunidade indígena, provavelmente o responsável por essa comunidade indígena, né, ele vai chamar esse indivíduo e vai reprimir ele para que o comportamento dele seja o esperado dentro daquela comunidade, né, e para que a cultura daqueles indivíduos continue, né, seja mantida, né? Então, a ideia é que os indivíduos meio que se comportem conforme esperado dentro daquela cultura. Caso ele não se comporte, ele vai sofrer a repressão, né, do líder dessa comunidade para que o comportamento dele seja no sentido de reproduzir os valores culturais daquela comunidade. E a última característica, segundo Emile Durkheim, são comunidades pouco desenvolvidas, né? Pouco desenvolvidas que a gente fala no âmbito tecnológico, né? Não tem uma organização social tão complexa como as sociedades modernas. Então, essas são as características da solidariedade mecânica para Emile Durkheim, que, como a gente pode notar, são características de sociedades que estão inseridas antes, né, do sistema capitalista, ou que depois do sistema capitalista ainda permanecem, de uma certa forma, reproduzindo seus valores culturais. Aqui a gente tem a solidariedade orgânica. Segundo Emile Durkheim, a solidariedade orgânica ela vai ser gerada a partir do surgimento do sistema capitalista. Quanto mais complexa a sociedade vai ficando, né, mais a gente vai ter a divisão do trabalho, né, mas a gente vai ter a especialização das funções, né? E aqui, então, a solidariedade orgânica é uma característica das sociedades industriais, né? Conforme vai surgindo a industrialização, vai se desenvolvendo, mais complexa vai ficando a sociedade. Os indivíduos são diferentes, né? Quando a gente olha para a sociedade hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades de atuação no mundo do trabalho, né? Então, a gente pode ser advogado, engenheiro, médico, enfim. E isso, segundo essa perspectiva do Emile Durkheim, né, quanto mais especialização das funções, mais a gente vai depender um do outro, segundo a perspectiva do Emile Durkheim, né? E isso vai gerar solidariedade, segundo ele. Funções especializadas e interdependentes, era o que eu estava dizendo, né? Hoje em dia, na sociedade moderna, né? A gente se especializa em funções, né? Tipo, eu sou um professor, né? Então fiz a graduação em ciências sociais para hoje estar aqui dando essa aula de sociologia, né? Mas também dependo do motorista de ônibus para me deslocar até o trabalho, né? Um exemplo, né? Então, é uma característica da sociedade moderna a gente depender mais um do outro. Existe a divisão social do trabalho, né, uma maior divisão social do trabalho. O direito é restitutivo, ou seja, a característica do direito nas sociedades modernas, né, nas sociedades industriais, é restitutivo, né? Então, se o indivíduo ele descumpre alguma lei, né, ele vai cumprir essa lei, né? Pode ser que ele pague cestas básicas ou pode ser mesmo até que ele seja preso, né? Então, é a ideia de restituir os direitos, né, da sociedade, não um direito repressivo como na sociedade, na solidariedade mecânica. E a última característica que é sociedades bem desenvolvidas, né? Sociedades complexas, sociedades industriais, é a característica da solidariedade orgânica. Então, quanto mais complexo, mais industrializado, mais interdependente, mais a gente vai depender dos outros indivíduos. Bom, e se o trabalho não gerar solidariedade, como Emile Durkheim acreditava, né? Então, isso significava que as ações dos indivíduos não estavam sendo regulamentadas, ou seja, esses indivíduos não estavam cumprindo a sua função como esperado, né? Ou as instituições sociais, né? Quem viu a aula de Emile Durkheim lá sobre a teoria sociológica de Emile Durkheim vai ver que ele acredita que a sociologia é a disciplina das instituições sociais, ou a ciência das instituições sociais. Então, as instituições sociais tem o papel de inculcar valores nos indivíduos. Então, significa que essas instituições não cumpriram a sua função de inculcar os valores nos indivíduos para que a solidariedade entre os indivíduos aconteça. Então, significa que a sociedade está no estado de anomia. O que seria a anomia para o Emile Durkheim? Seria uma patologia social, ou seja, a sociedade não está funcionando como esperado. E o remédio, então, para que o trabalho volte a gerar solidariedade é fortalecer as instituições sociais, ou seja, fazer com que essas instituições sociais voltem a cumprir o seu papel para que o trabalho gere solidariedade e a sociedade funcione como um organismo vivo. Essa foi nossa aula sobre Emile Durkheim e o mundo do trabalho. Quem gostou, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.